faz um vice? A Constituição de 1988 não respondeu a essa pergunta. As tarefas e obrigações dos vice-prefeitos, vice-governadores e até do vice-presidente não são claras. Eles só entram em ação mesmo quando o titular do cargo está ausente numa viagem oficial, por exemplo, ou morre. O deputado Ademir Camilo quer discutir as tarefas para os vices não ficarem ociosos. E é sobre isso que nós vamos conversar com ele agora. Tudo bom, deputado? Tudo jóia. Essa história começa porque o senhor teve uma experiência nesse sentido. O senhor foi vice em Teófilo Otoni, né? Conta pra gente. É verdade. Quando me candidatei e ganhamos a eleição como vice-prefeito, surgiu essa dúvida em relação ao que o vice pode e o que o vice não pode investido no cargo concursado de servidor público. O vice pode ou não pode trabalhar? Alguns juízes, e isso aconteceu conosco, de nós entrarmos com ação para verificar a possibilidade de trabalhar ou não. E fizemos uma pesquisa muito grande e tinham julgados que achavam que poderiam e outros não. Isso acontece com o vice-prefeito, com o vice-governador, com o vice-presidente da República, de formas que estamos tentando fazer uma emenda à Constituição para discutir esse tema, para trazer, de fato, algo importante para o país. Porque já que é feita uma chapa, a chapa antigamente dizia que o vice ou ele tinha muito voto ou ele tinha muito recurso para ajudar na eleição. E, na realidade, nós entendemos que aquele que é investido no serviço público, ele deve realmente trabalhar, porque já que ele está investido, ele tem algo a fazer, algo a doar e algo de importante a desenvolver no serviço público. Então, essa discussão eu quero trazer aqui para casa para que nós encontremos uma solução e aí tem vários aspectos que a gente quer discutir com todos os nossos pares. Na opinião do senhor, o que tem que ser feito? Quais são os direitos e deveres que os vices têm que ter, tanto em relação ao cargo que eles estão ocupando, quanto em relação aos titulares? Na verdade, o nosso entendimento é que o vice, apesar de ser eleito numa chapa majoritária com o prefeito, ele investido no cargo de servidor público, ele deveria exercer o seu trabalho normalmente, já que vice só assume quando o titular morre, ou quando renuncia, ou licencia do cargo. E isso acontece muito pouco durante 4 anos. E o vice ficaria sem trabalhar 4 anos? Não, eu acho que, como a Constituição mesmo diz, que investido no cargo de vereador, havendo compatibilidade de horário, o servidor público pode exercer as duas funções. O vice também. Quando ele fosse assumir, quando tivesse a necessidade de assumir o cargo do titular, ele seria considerado prefeito, governador ou presidente da República. Em não sendo, ele exerceria o cargo de servidor público, normalmente, seja qual for, seja de professor, de médico, aquilo que ele prestou seu concurso e passou. Nós estamos dizendo aqui aquelas pessoas que prestaram concurso e têm o seu direito de trabalhar e o serviço público também precisa do seu trabalho. Não entra outra pessoa no lugar daquele que assumiu como vice. Então, eu acho que é só colocar esse adendo no parágrafo, no artigo 38 da Constituição, que investido no cargo de vice, seja vice-governador, vice-prefeito ou vice-presidente, ou vereador, ele, havendo compatibilidade de horário, deveria trabalhar normalmente. Agora, no caso dos vices, vamos dizer, o sujeito que se elegeu numa chapa como vice-prefeito e ele não trabalha no serviço público, ele às vezes estava investindo justamente nisso, como uma mudança de carreira. Os deputados aqui vão discutir a ideia do senhor, justamente, talvez no sentido de criar tarefas para o vice. Que tipo de tarefa que o vice-prefeito ele pode exercer de forma ativa mesmo, para sair da ociosidade? Eu acho que uma grande tarefa para sair dessa ociosidade era participar do próprio governo. O mais importante, talvez pela proximidade, a forma de fazer campanha, já que prefeito e vice fazem uma campanha quase que casada, o ideal é que ele ou substituísse em uma secretaria ou na chefia do próprio gabinete do próprio prefeito, para fazer com que essa interação não voltasse naqueles tempos de coronel, como disse no início. Ou a pessoa tinha muito voto, ou tinha muito dinheiro para poder custear a campanha. Eu acho que o sentido hoje, e as pessoas, e essa eleição trouxe isso a todos, cada pessoa da população quer que aquele que foi votado trabalhe em prol da coletividade. E o vice precisa fazer isso. Então, essa é uma outra forma, estudando o servidor público, nós poderemos também
como você disse, fazer com que aquele vice que não está investido em um cargo público, possa também exercer na prefeitura um cargo, ou seja, na vice-governadoria ou na vice-presidência, um cargo realmente importante, como muitas vezes até espelhar no que acontece aqui com o nosso vice-presidente. Nós sabemos que o vice-presidente da República, Zé de Alencar, é uma pessoa atuante, é uma pessoa que, apesar de saber dessas limitações do próprio cargo, ele continua fazendo o seu trabalho e fazendo muitas vezes até algumas críticas pesadas ao governo que servem para uma grande reflexão. O Zé Alencar, ele aqui atua mais ou menos da forma que o vice-presidente norte-americano atua, mais como um conselheiro informal, né? É um outro jeito de o vice poder trabalhar, né? Sim, mas ele tem servidores a seu lado, ele tem toda uma estrutura que faz com que ele seja quase que uma pessoa que